Esse é o tio Beto, agora conhecido mundialmente na internet. É, nosso anjo da guarda. Hã? Isso aí. Vai lá, tio Beto. Vamos lá. Termologia, gente. É o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados ao calor, temperatura, mudança de estados físicos, estudo dos gases, dilatação térmica, etc. Falou em mexer com temperatura de alguma coisa ali, a gente está falando de termologia. A temperatura pode ser dividida em 3 partes. Hoje a gente vai estudar a termometria, responsável por estudar a temperatura e as escalas termométricas, como Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá bom? Então, e depois as outras, então a gente vai entrar na termometria. Por que a gente vai entrar na termometria? Imagina o mundo, tá? Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? O mundo do Galileu, por exemplo, 500 anos atrás, Galileu já tinha lá o termômetro dele. Os caras queriam fazer pesquisa, porque eles reparavam que quando o ambiente estava quente, acontecia determinados fenômenos. Quando estava frio, acontecia outros fenômenos. Na própria aula passada, que esse vídeo logo logo vai ser publicado, que eu fiz um experimento com vocês de agitação, a gente viu que na água gelada as moléculas se mexiam devagar, né? Eu coloquei um corante para mostrar isso. E na água quente, as moléculas se mexiam mais rápido. Então, quando os cientistas estavam fazendo experimentos, eles reparavam isso. Falaram, determinado clima, o fenômeno é de um jeito, e outro clima é de outro jeito. Você não tinha que padronizar. Porque quando eu via um fenômeno, eu tinha que registrar, estou vendo esse fenômeno na temperatura X. Porque se mudasse a temperatura, o fenômeno muda. Pra vocês terem uma ideia, laboratórios, quando vão fazer análise, fazer algum experimento, eles têm que colocar o ambiente na temperatura determinada. Geralmente é 27 graus Celsius. Então, se eu tenho um ar-condicionado no meu laboratório, hoje está fácil, né? Eu vou ali no controle, 27 graus, beleza. E reproduzo aquele experimento, tá bom? Às vezes a gente tem que ligar o ar, aí tem determinada hora, te deixa 1 hora para estabilizar a temperatura dos reagentes e tudo mais. Aí deixa lá o ar ligado, sai, passou aquela hora, volta para o laboratório. É um dos cuidados, são vários. Você registra que realmente a temperatura está 27 graus e começa o procedimento lá de estudo seu. Você tem que ter essas coisas. Por quê? Quando você publicar esse estudo que você fez, a pessoa quer replicar para ver se é verdade. Então ela vai imitar as mesmas condições que eu usei. Tá? Então eu posso fazer um experimento aqui no Brasil e um camarada lá na Europa vai reproduzi-lo lá. Só que lá ele não vai ligar o ar-condicionado, ele vai ligar um aquecedor. Porque a temperatura ambiente lá às vezes está menos 15. Então ele vai ter que ligar um aquecedor para chegar nos 27 graus. Então esses 27 graus é que seria a temperatura de conforto, né, para a pessoa usar. Em determinados experimentos que tem que ter temperatura menor, aí também vai ser registrada essa temperatura, ou maior, tá bom? Então temperatura, ela basicamente se precisou padronizar para estudo científico. E o Galileu, ele desenvolveu um termômetro, cara, muito top. É imagina uma jarra de vidro, uma ampola de vidro grandona, onde tinham vários pêndulozinhos com água, com algum líquido colorido e com ar. E de acordo com a temperatura ambiente, aqueles pêndulos eles vão subindo e descendo no líquido. Eles vão subindo e descendo. Tem gente que usa como decoração. Se você colocar no Mercado Livre aí, termômetro de Galileu, é uma ampola, as pessoas compram para decorar a sala. E o que acontece? Nesses pesos tem a marcação da temperatura. Aí quando eu tenho um pêndulo de 15 graus e outro de 7 graus no alto, significa que eu estou com 22 graus de temperatura ambiente. Quando eu estou com 40 graus, aí aquele de 7 desce, sobe outro de 30. É um negócio muito doido, cara. Os pêndulozinhos que o Galileu desenvolveu. Mas o que acontece hoje? Hoje prevaleceram essas 3 aqui que eu falei para vocês. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Vamos explicar um pouquinho, bem por cima, por que elas existem. No sistema internacional, quando a gente for estudar impressão de gás, por exemplo, é utilizado o sistema Kelvin. Então, o sistema internacional, pesquisas científicas, a gente utiliza
a temperatura Kelvin nas fórmulas. Eu vou explicar muito para vocês no futuro, temperatura Kelvin. Mas, usualmente, aqui no Brasil, a gente usa, e em grande parte do mundo, a gente fala em Celsius. Então, por exemplo, se eu quiser saber a temperatura agora ambiente, eu vou aqui no telefone, coloco o aplicativo de clima-tempo, ele vai dizer que em Quissamã está fazendo 20 graus, 25 graus, 30 graus Celsius, tá? Então, a temperatura que quase todo mundo usa é essa, tá? De Celsius, não a Kelvin. E tem um outro país chamado Estados Unidos que usa a temperatura Fahrenheit. Aí, só porque eles usam Fahrenheit, a gente tem que estudar também. Para vocês terem uma ideia, só os Estados Unidos que adotam essa temperatura, tal de Ilhas do Rei Salomão, que eu só soube que era um país quando eu estava estudando essa matéria para vocês, que eu nem sabia que existia esse país, Ilhas do Rei Salomão, e parte do Canadá, que faz muito equipamento para os Estados Unidos. Então, eles adotaram o Fahrenheit porque fica mais fácil na hora deles produzirem caminhão para os Estados Unidos, carro, já vai no padrão, tá? Então, parte do Canadá adotou Fahrenheit, Estados Unidos, Ilhas do Rei Salomão e outras colônias inglesas bem pequenininhas, tá? Mas a grande maioria do mundo usa graus Celsius. Mas, só para ilustrar para vocês, a temperatura nosso corporal ideal que a gente diz que não está com febre, é 36, 37 graus. Nos Estados Unidos, a temperatura normal da pessoa é 98 graus. Então, se por acaso você for medir a temperatura lá na Disney, né? Você passou mal, ficou tonta ou tonto, aí a enfermeira vai lá medir a temperatura sua. Ah, mamãe, fica tranquila, ele está bem, está com 98 graus. Tá? Esse 98 graus é o Fahrenheit, tá bem? Então, tá aí a introdução para vocês e eu vou mostrar esses termômetros para vocês agora. Como sempre na física, né? Tem um cálculo para fazer as conversões. A fórmula está aqui na folha. Daqui a pouquinho, quando eu fizer a explicação do termômetro, eu falo dessa fórmula aqui. Infelizmente, essa fórmula é uma daquelas que vocês vão ter que fazer um bilhetinho, colocar lá no quadro de vocês, ou atrás da porta do guarda-roupa, ou na frente, ou na parede, tá? Para quem está se preparando para o Enem, vocês vão ter que separar, cara, o cantinho ali de fórmulas e lembretes. Então você vai deixar um pedacinho para português, um pedacinho para biologia, um pedacinho para química. E na física, essa fórmula aqui tem que estar lá, tá? Esse conjuntinho de fórmulas aqui vai ter que estar lá para você diariamente ficar olhando aquilo ali. Falar, olha, gente, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Que é igual a temperatura em Kelvin menos 173 dividido por 5. Tá? Com os exercícios, você vai ver que essa segunda aqui dá para a gente simplificar. Mas essa aqui da Fahrenheit, ela é imprescindível. O que tem acontecido nas provas de Enem é os camaradas mandarem você fazer a sua própria fórmula. Então você nem vai precisar decorar, não. Você vai fazer a sua. Mas se você não entender como é que faz uma fórmula, babou. Mas a gente vai ensinar vocês aí nas próximas aulas essa questão de fazer a fórmula. Vai ser assunto para a próxima aula. Bem, aqui estão as escalas, olha, de temperatura, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Vocês têm essa imagem aí. O grande lance, tá? São 3 marcações principais para você entender como é que funciona o termômetro. Essa aqui do meio é o ponto de fusão da água. Então, o termômetro ele é baseado no estado físico da água, tá? Pelo menos esses 2 termômetros aqui, ó, tá? Vão ser baseados no estado físico da água pura. Então, quando essa água pura ela sai de água para gelo ou de gelo para água, ela está nessa transição, nessa fusão, é 0 graus Celsius. Então, se você está com uma água lá no seu congelador, tá? E essa água acabou de congelar, você viu ela virando gelo assim na hora? Está em 0 grau. Você pegou uma pedra de gelo, você viu ela descongelando? 0 grau, tá? Temos mais um tempo, tá? Para a tristeza de vocês. Então, 0 grau, tá? Você tem água congelada ou descongelando ou virando gelo, é 0 grau. Aí, você pegou essa água, resolveu, quero fazer um café.
colocou essa água para ferver. Quando essa água começar a entrar em ebulição, aquelas primeiras bolinhas já de água fervendo, tá? Logo no iniciozinho, você olhou a primeira bolinha fazendo puc e virando fumaça? 100 graus, tá? Celsius, tá bom? Então, água congelou, 0 grau. Água ferveu, 100 graus. Então, pergunta básica. Eu só tenho água em estado líquido entre 0 e 100 graus, tá? Em condições normais de pressão. Em condições normais de pressão, eu só tenho água 0 e 100. Tem exceções? Tem, mas eu não vou falar dela agora. Então, 0 a 100, entre esse valor, a água está no estado líquido. Fora desse valor, para baixo, ela vai estar sólido. Para cima, ela vai ser vapor. Tá? Isso é o básico. Bem, mas existe uma temperatura mínima. Tá? Uma temperatura mínima. O que é temperatura mínima? É uma temperatura que está tão baixo a temperatura, ela está tão baixa, que não existe átomo se mexendo. Ele congela mesmo. Lembra daquele filme da Frozen? Né? Quando você vê filme... meus filhos gostam muito do PG Max. Aí tem lá com o cientista lá, como é que é o nome dele, gente? Ah, tem um do mal lá, que tem um laboratório e fez uma arma congelante, né, que congelava lá as pessoas. Aí quando você botava a mão, a pessoa se quebrava toda, né? Então, quando você consegue parar os átomos todos, aquilo não tem mais estrutura. Por exemplo, se fosse possível eu dar um jato aqui nessa parede de ar frio, tão frio, que eu chegasse a menos 273 graus Celsius, eu consigo atravessar a parede. Porque os átomos que seguram o concreto não iam mais se movimentar. Então eu ia poder abrir um caminho aqui e atravessar. Isso que ia virar uma gelatina, entre aspas, tá? Virar uma gelatina e ia passar de um lado para o outro, tá bom? Por isso que tem filme na televisão que o cara pega lá um ar frio, joga numa barra de aço, aí ele congela, daqui a pouco ele bate, aquela barra se desmonta, tá bom? Porque eu parei as reações químicas ali. E ó, essa parte já é química. Então a gente já está fazendo aquele elo com o ensino médio, falando de física e falando de química. Então se eu conseguir parar o elétron, eu consigo atravessar qualquer coisa, tá bom? Porque ele não tem mais ligação, ele se desmonta. Ok, olha, vapor de água significa que esse vapor está acima de 100 graus. 0 grau, ele está acima de 0 grau líquido, abaixo de 0 grau sólido. E parei o átomo a menos 273 graus Celsius. Tá bom? Parei lá. E não tem mais átomo mexendo. Veja, essa é a escala Celsius que a gente usa. Mas fica complicado eu falar desse menos 273 graus. Aí os cientistas falaram assim, mas vamos ter que escrever isso, que os caras teóricos, eles sempre inventam um negócio para complicar a nossa vida. Não podia ficar assim, né? Ó, congelou é 0, evaporou é 100, chegou no zero absoluto, a gente fala que é menos 273. Podia falar isso, cara, ia resolver a nossa vida. Os americanos também não podiam adotar o Celsius. Inventaram a escala Kelvin. O que é a escala Kelvin? Ela começa lá embaixo, ó, no zero absoluto. Ou seja, na escala Kelvin, diz que quando não tem nada mexendo de átomo, é o 0 Kelvin. É a diferença para a escala Celsius, que o zero já começa lá embaixo. Tá? Então parou tudo, 0 Kelvin. As profundezas do universo, onde não chega luz nenhuma, não tem calor nenhum, você vai estar lá perto do zero absoluto. Tá bom? Então você vai parar todas as moléculas. Aí você vai esquentando, vai chegando luz do sol, aquela coisa toda. Quando você tem a pedra de gelo virando água, é o 273 Kelvin. Tá vendo? É o contrário lá. Só que aqui é negativo e aqui vai ser o zero. Tá? Elas são proporcionais à escala Kelvin e Celsius. Bem, aí você tem a água fervendo. É só acrescentar 100 aqui. 273 mais 100, 373. A água ferve na escala Kelvin. Bem, agora que o bicho... Aqui não tem dúvida nessas duas escalas, gente? Celsius e Kelvin? Não. Então grava para vocês aí, ó. Questão que pode cair no Enem. Em que se baseia uma escala termométrica? Basicamente, ela se baseia no ponto de fusão da água. Vai, meu filho, trabalhar, trator agrícola.
Deus te abençoe nesse dia de hoje. Isso. Em que se baseia as escalas termométricas? Na fusão da água e na ebulição, tá? Quando ela está na fase de congelar, em Celsius eu tenho 0. Quando ela está começando a ferver, eu tenho 100, tá bom? Deixa eu só fazer um treino com vocês antes de eu vir para os Estados Unidos. E aqui é científica, não tem átomo mexendo nenhum, é 0. Atividade 0, temperatura 0 Kelvin. Aí foi aquecendo, a escala Kelvin e Celsius, elas trabalham com a mesma graduação. Quando chegar aqui, ó, 273 graus Kelvin, na verdade não tem grau a leitura, é 273 Kelvin só, tá? Você não fala grau Kelvin. Chegou no 273 Kelvin, o gelo está virando água ou a água está virando gelo. Subiu a temperatura, 373, a água está virando vapor, se for acima, se for abaixo, o vapor está virando água, tá bem? Beleza, deixa eu mostrar um exemplo aqui, antes de falar de Fahrenheit para vocês, um desafio. Então veja, grave essa informação, que vai estar lá no Enem. A água ela tem que ser pura, tá? Sem troca de calor com o ambiente. Não há troca de calor com o ambiente, tá? Não tem troca de calor e a água é pura. Então tem 3 recipientes aqui, tá? 3 recipientes. Aqui eu tenho bastante gelo e um pouquinho só de água. Aqui eu tenho 3 pedras de gelo e aí a água eu tenho maior, tem mais água aqui em volume. Posso até mudar aqui, ó, para ficar bem real mesmo, como se fosse a água descongelando, ó. Agora que eu tenho mais água e tenho uma pedra de gelo só. E aqui eu tenho mais água e só uma pedra de gelo. A pergunta que vale $1 milhão é a seguinte: aonde eu tenho a temperatura maior e aonde eu tenho a menor? Mas essas condições aqui tem que respeitar. As águas são puras e não tem troca de temperatura de calor com o ambiente, tá? Não tem troca de calor. Não está fluindo energia no ambiente e a superfície ali, os recipientes. Aonde aqui está mais quente, gente? No A, no B ou no C? Ó. Quem acha aí que está mais quente aí em algum lugar e me fala? O A está mais quente, a água? Não, beleza, calma, rapaz, não vamos matar ninguém. Calma, rapaz, é só um exercício, tá? Calma, ó. Mais quente. Ou mais, isso, mais quente está certo, a palavra está certa. Ó. Quem acha que é no recipiente A que está mais quente, levanta a mão aí. Ó, tem 1, 2, isso. Então, beleza, ó. 3. Então, beleza. Quem acha que está mais quente no C, levanta a mão. Quem acha que está mais quente no C? 1, 2, 3, 4. Ó. Quem acha que está mais quente, o B, o do meio? Por causa disso, daquilo, o B está mais quente. E aí, gente? Não, pode ficar em cima do muro, não. Alguém tem que escolher alguma coisa aí. Quem acha que o que eu estou falando não tem resposta, ó. Nenhuma das alternativas anteriores. Né? Quem acha que não tem essa resposta, não tem resposta nenhuma, levanta a mão. Não, mas quem é? Tem que levantar a mão. Que resto é esse que eu não estou vendo? Todo mundo encolhido, parece que um leão vai comer se levantar a mão. Não, eram 2, ó. No A, no B, ó. Mais quente. Ó, então vamos lá. Mais quente no A, levanta a mão. Tem que se decidir, senão eu vou tirar esse outro ponto. 1, 2, isso, olha lá, 9, 10, beleza, ó. 10 pessoas acham que no A é o mais quente. No C, quem acha que é o mais quente? C. Aí aumentou mais um aqui, ó, 5. Pronto. E agora o restante tem que ir para cá. Quem não levantou a mão vai falar que não a alternativa anterior. E aí? Quem vai achar que não tem resposta a isso?
Quem que não levantou a mão nenhuma para nada, ele levanta a mão. Esse que estão indeciso. Caraca, nem um indeciso quer se manifestar. Você perguntou a água mais quente ou mais quente, água mais quente. Não, a água mais quente ele não tá. Oi? Isso aí, o gelo também. Não. Calma, vai ficar tranquilo. Tanto sendo gelo, tanto sendo água, você vai ver que a resposta vai ser a mesma. Gente, ó. Aqui, ó. A maioria, lá quando fizeram essa questão no Enem, caiu em 2014, a maioria marcou a C. A maioria achou que a C era a água mais quente. Elas acertaram? Não. Porque a resposta era essa aqui, ó. Nenhuma das alternativas anteriores. Sabe por quê que nem uma das alternativas anteriores? Olha, a água aqui, ela está... Deixa eu colocar a resposta em vermelho, para fixar bem isso para vocês, ó. Essa água aqui, ela está... Essa aí das três, essa é a mais quente. Calma. Aqui, ela está a 0 graus Celsius. Essa aqui está a 0 graus Celsius e essa aqui está a 0 graus Celsius. Eu dei 15 chances, olha só. Gente, olha, sabe por quê? Eu estou aqui saindo do estado sólido para líquido. E eu não tenho, ó, troca de calor com o ambiente não está interferindo. Claro que se for esse copo aqui com uma pedra de gelo, eu sei que próximo à pedra de gelo vai ser 0 grau, mas aqui embaixo não vai ser, porque estou trocando temperatura com o ambiente, tá? Aí, aqui não ia ser 0 grau, ia ser mais quente. Mas, como eu falei que não troca a temperatura com o ambiente, o que acontece? Aqui eu tenho gelo derretendo, 0 grau. Aqui eu tenho gelo derretendo, 0 grau. E aqui eu tenho gelo derretendo 0 grau. Quando que isso aqui não vai ser 0 grau? Quando não tiver gelo nenhum mais. Quando acabar o gelo todinho, no próximo segundo, aí vira 1 grauzinho, meio grau, tá entendendo? E vai subindo, até chegar no 100 lá se tiver um fogo aqui embaixo. Então, essa que era a pegadinha. Era você ficar fazendo conta, achando assim, não, é que lá tem muito gelo, mas aí tá derretendo aqui, tem pouco, então tá mais quente. E que não... Aí você começa a fazer uma porção de doideira na mente, mas por quê? Porque não teve base, tá? Aí vai cair igualzinha no Enem? Não, vai cair no Enem dessa forma, ó. Lembra das 80 questões? Então tem uma aqui para vocês pro Enem. Deixa eu fazer do lado de cá. Essa aqui vai estar no Enem de vocês, hein? Lá em 2023, tá? No Enem 2023, eles não vão colocar 3 vasilhas de água, eles vão colocar 3 panelas com água fervendo. Então, ó, vai ter, ó, 3 panelas, uma gerando um pouquinho de vapor, a outra mais vapor eessazinha no tacho quase acabando a água toda, tá? Então isso vai cair no Enem, ó. Vou profetizar aqui, ó, Enem. O problema é que eu estou gravando essa aula, vai para a internet, se cair eles vão ter que anular a questão, porque está no meu canal, ó, vou quebrar o Enem. Então, Enem 2023. Gente, hoje, ó, 21 de fevereiro de 2022, se cair essa questão no Enem, tem que anular, hein? Já está na internet. Então tá aqui, ó, eu tenho fogo, tá? Tenho fogo, começou a ter as primeiras... Vou fazer o seguinte, eu acho que essa parte vou cortar do vídeo, tá? Senão vou anular a questão mesmo, que vai estar lá essa questão. Então essa questão eu vou cortar. Bem, então, a Fahrenheit, eles colocavam esse sal. Porque a Fahrenheit no início, o 0 também era o 0 Celsius. Mas como eu colocava esse sal, aí alterou a marcação do 0. A Fahrenheit, ela trabalha da seguinte forma. Ela tem uma escala maior, o intervalo não é só 100, ó, não vai de 0 a 100. Ela trabalha de 0 a 180, ela tem mais precisão, segundo eles. É uma escala mais precisa. E o 0 grau nosso equivale ao 32 Fahrenheit. Deixa
Só com essas duas escalas aqui, ó, a gente vai viver tranquilo na nossa vida. Mas, como às vezes a gente vai para os Estados Unidos, como a gente consome muito material americano, a gente acaba tendo que aprender na escola o Fahrenheit também. Pronto. Exercícios aqui. Existem duas escalas termométricas que só admitem temperaturas positivas, ou seja, eu não tenho grau negativo, tá? Então tem duas aqui que só admite temperatura positiva. Questão 2. Tem uma conversão aqui de Celsius para Kelvin. Então, ali a teórica, vocês vão pegar, olhar, analisar. Ó. Você analisando essa escala aqui, você vai descobrir o que ele está falando, tá? Na 2, ele pede para converter a temperatura de Celsius para Kelvin. Não vou usar o mesmo exemplo aqui, senão vai ficar fácil para vocês, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, 2 linhas, tá? Eu pegando, por exemplo, 10 graus Celsius e quero passar para a temperatura Kelvin, tá? Como é que é a fórmula para isso? Olha, eu não preciso usar essa fórmula toda que está aqui, porque, olha, Celsius, se você olhar a temperatura Celsius, lá com a última parte da Kelvin, os dois têm a subdivisão de 5, são divididos por 5, todos dois. Então, eu não preciso usar aquela divisão ali. O que eu faço? Eu pego aqui, eu resumo essa fórmula, eu posso resumir. Eu tiro aquele divisor de 5, vai ficar assim, ó. Temperatura em Celsius é igual temperatura em Kelvin menos 273, tá? Então, para passar Celsius para Kelvin, é só usar essa fórmula aqui, ó. Temperatura Celsius é igual temperatura em Kelvin menos isso. Bem, substituindo os valores, eu disse que eu tenho 10 Celsius, eu coloco 10 Celsius aqui, ó, 10, que é igual Kelvin menos 273. Esse cara está com sinal de menos, eu mando para o outro lado ficando positivo. Aí vai ficar 10 mais 273, que é igual a Kelvin. Isso aqui vai dar 283 Kelvin. Pronto, acabou o cálculo, tá? Essa aqui é a 2, vamos para 3. A 3 e 4, 3, chamar de linha porque eu vou usar outro exemplo. A 3 e 4 você resolve com a mesma fórmula, se eu não me engano. Ó, a pessoa viu uma receita de Fahrenheit que é passar para Celsius. Então, vou chutar aqui um valor aqui. Eu não sei se o número vai dar redondo, tá, gente? Esse aqui vai dar redondo, eu já sei. Vou chutar um outro aqui. Vou colocar aqui, ó, 98 graus Fahrenheit e eu quero passar para Celsius. Tá? Fahrenheit para Celsius. Vamos resolver isso aqui, ó, montar a fórmula para vocês. Temperatura em Celsius. Agora eu tenho que usar o divisor aqui, ó. Por quê? Um é 5 e o outro é 9. Então vou ter que usar aquela fração terrível. Tive muito pesadelo para aprender isso, gente. Então não tem problema se alguém tiver dificuldade. Nas próximas aulas a gente vai treinando mais, tá? Eu não sei quem foi o feliz que inventou fração. Eu, quando olhava isso aqui, que era com aluno, ficava trêmulo de nervoso. Olha, essa aqui é a fórmula para passar de Fahrenheit para Celsius, ou Celsius para Fahrenheit. O que eu faço? Substituo o valor, tá? Celsius, eu não tenho, é o que ele quer. Então, eu vou repetir, ó. Temperatura Celsius dividido por 5. Gente, não tem problema, fica repetindo devagarzinho, não tenta fazer direto a conta não, vai devagar. Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, 98. Então, eu coloco, ó, 98 menos 32 dividido por 9. Gente, qual é a ordem aqui? Primeiro eu resolvo a subtração e depois que eu divido por 9. Tá bom? Primeiro eu faço isso aqui, ó. Alguém me ajuda aí. 98 menos 32. Deixa eu adiantar o processo. Na frente, a gente vai... Vou colocar... É que esse número não vai dar redondo.
Mas sempre nas provas eu vou colocar para vocês o número arredondado, já pronto, e vocês não vão usar a calculadora na prova, tá? Como bolei isso aqui agora, só para usar de exemplo, eu vou usar a calculadora. Mas as próximas eu já deixo o númerozinho prontinho, ó. Deu 66 isso aqui, o primeiro resultado. Vou dividir por 9. Deixa eu colocar aqui a etapa. Para ficar bem claro para vocês, para chegar no dia, corrigir a prova igual a escola de samba. Ana Júlia, 10. João Guilherme, 10, tá? Eu gosto assim. Não ligo, o cara distribui 10, fico feliz. Então, ó, temperatura deu 66 dividido por 9. Tá vendo, ó? Repeti esse valor tudinho. Coloquei 98 menos 32 deu 66 dividido por... Agora eu vou dividir isso aqui, tá? 66 por 9. Deu 733. Lembra que eu falei que não? Alguém não assinou a presença? Todos assinaram? Tranquilo? Beleza. Então vejam. Aqui, ó. Vai ficar. Repito aqui de novo, com calma, não estou com pressa. Repito de novo. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 733. Tá? Beleza. Gente, esse 5 está aqui dividindo, eu jogo ele para lá multiplicando. Para resolver, agora eu vou resolver a questão, que já vai ficar, temperatura em Celsius é igual a 7 vezes 5. Tá? Então vai dar acima de 35, porque eu tenho 33 aqui. O lance de você não usar calculadora é você, antes de fazer a conta, já ter a noção do número. Porque você pode apertar um botão errado aí, dar outro valor e tá crente que tá certo. Por isso que eu peço para você colocar lá a memória de cálculo, para ver como é que você usou a calculadora. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 5 vezes 7,33. Temperatura em Celsius vai ser... Ó, vezes 5. Deu 36,6. 36,6 graus Celsius, tá? Ou só isso aqui, ó. Só 36,6, tanto faz, tá bom? Gente, tá aqui a resposta. O outro exercício, o 4, é o contrário. Ele dá temperatura em Celsius, pede para você fazer em Fahrenheit. Não vou fazer essa no quadro. É só, gente, eu tenho tempo, deixa eu ver, se eu tiver tempo eu faço. Tem, dá tempo. Exercício 4. Eu tenho, aí vou colocar chutar um valor qualquer, tá? Ó, 20 graus Celsius e eu quero passar para Fahrenheit, tá? Esse aqui, ó, eu vou fazer ele lá em cima. É só seguir esses exemplos aqui para vocês fazerem o exercício de vocês, ó. Vai lá para cima essa resolução aqui. Uso a mesma fórmula, temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Kelvin, menos 32 dividido por 9, tá? Só que eu vou fazer direto. Esse aqui, ó, 20 graus. 20 dividido por 5 é igual a temperatura, Fahrenheit, temperatura em Fahrenheit, menos 32 dividido por 9. Tem até um macete no Enem para você montar toda essa questão aqui antes de fazer as contas, porque no Enem, quando você chega no final, simplifica e já termina o resultado. Tá? Vou fazer um teste com vocês aqui, ó. Tipo Enem. Peguei isso. Aqui eu posso fazer que deu um valor muito pequeno, tá? Ó, 20 por 5 dá 4. Então, beleza, ó, 4 é igual... Aí, esse 9 aqui vai para o outro lado multiplicando, porque aqui estava dividindo. 4 vezes 9, aí ele vai sumir daqui, tá? Não deixa ele mais aqui não, hein? Por favor, some com ele.
Ó, tá vendo, ó? Aquele 9 daqui sumiu, ele foi para lá, tá, gente? Lembra disso. Aí aqui 4 vezes 9, vai 9, 9, 18, 18 com 18, 36, é isso? Bateu? Minha mente está funcionando ainda, que depois que eu peguei Covid eu fiquei burro. 36. Aí, isso aqui não está diminuindo? Eu mando para lá somando. Mais 32, que é igual a temperatura em Fahrenheit. Então, 36 mais 32, 68. 68 graus. Ó, a temperatura em Fahrenheit. Pronto, tá aqui os 4 exercícios, tá bom? Os 4 exercícios ali resolvidos. Um é teórico, aí você vai pesquisar lá na internet. Os outros 3 eu coloquei, esses números estão diferentes, tá? E isso aqui é o que é exercício da prova. A gente vai cair igualzinho, só vou trocar os números assim mesmo. Não vou cair tudo isso aqui. Deve colocar 1 ou 2 na prova de vocês, tá? Deixa eu tirar a foto de novo, colocar lá pra galera. Eu tenho que ter esse cuidado, porque tem gente que está entrando ainda no processo de matrícula. Ah, deixa eu concluir o vídeo. Gente, agora a gente vai ter um experimento na área de troca de calor, já que está falando de termologia, aonde a gente vai observar as trocas de calores. E para isso a gente vai fazer aqui, olha, uma cachoeira de fumaça. Porque o normal da fumaça não é subir? Se tudo der certo, aqui eu vou construir uma cachoeira. Vai ter fumacinha aqui escorrendo aqui, uma coisa mais linda. Vale até cobrar ingresso, quer dizer, você já paga o ingresso, né? Você já paga o ingresso, né? A outra escola eu falo isso, que eu posso até cobrar ingresso. Vocês já estão pagando ingresso para esse experimento. Então tá aqui. A fumaça, tá vendo? Normalmente ela faz o quê? Ali, olha lá do outro lado, olha a cachoeira, que coisa mais linda. Ai, merece se inscrever, merece o joinha de vocês. Vocês nunca viram isso. Hã? Uma cachoeira de fumaça? Olha que coisa mais linda. E o que tem? É melhor do que na mesa. Olha. Tá pegando a câmera não. A câmera tá ligada não? Tá, eu dei o zoom. Olha que top, gente. Tá? Sabe o que aconteceu aqui? Troca de calor. A fumaça aqui, ela tá quente, tá subindo. Essa aqui. A outra que passou pelo canudo tá trocando de calor com o papel e a aguinha que eu botei, lembra? A água tá resfriando, aqui é uma fumaça fria. Como é uma fumaça fria, aí ela desce, ela condensa. Basicamente estou explicando para vocês aqui o inverno. Não tem nos pastos, quando a gente está chegando num pasto e vê aquela névoa? O que aconteceu? A água que saía da planta estava evaporando, ela tinha que subir. Ela acha uma barreira de ar muito frio em cima, esfria, aí a fumaça condensa. Só depois que amanhece o dia, que o sol já está alto, aí aquela neblina começa a subir de novo. Tá? É o que está acontecendo aqui, ó. Parte da fumaça agora está ganhando temperatura, ó, está começando a subir. Agora que veio incrível, gente. Olha que legal, a minha filha de 4 anos que descobriu isso. Já viu aquelas rosquinhas de fumaça? Ó, olha que bacana. Ó, olha só isso, cara. Cara, essa aula, cara, ó. Eu não podia ir embora sem fazer isso com vocês. A minha filhinha de 4 anos que descobriu isso, ela pegou, que eu faço para eles esse experimento primeiro. Se eles gostarem, aí eu trago para vocês. Vocês veem a idade mental de vocês, né? 4 anos que eu tô comparando. Ó. Ó. Olha que maneiro. Se os meus filhinhos... Se eu não, porque as crianças não têm mais atenção a nada. Ó, olha lá. Cara, se tivesse fechado a sala, essa rosquinha vai quase 1 metro, cara. Grandona assim, ó. Muito top. Gente, quem está em casa aí agora, eu vou tirar a dúvida deles, vou colocar a foto na internet. Um abraço aí para quem ficou no vídeo até agora. Não se esquece de se inscrever no canal, deixe seu joinha, compartilha para aquele colega que você não gosta. Tchau, tchau, um abraço, fui! Vamos lá!